Hoje iremos falar sobre um cara que ia ascender à divindade, mas ao invés disso resolveu consertar a sua vida e ficou rico e poderoso. Essa é a história do nosso protagonista que no passado era um egoísta usando todo o dinheiro da sua família pobre para viver uma vida luxuosa, e por causa disso se envolveu em problemas que ocasionaram na morte da sua irmã, até que ele depois de 5.000 anos cultivando seus poderes recusou a proposta de se tornar um deus, em troca de voltar no passado e consertar a sua vida. E quando ele fez esse pedido, os deuses acima dele concederam o seu pedido de mudar o próprio destino. Sendo mandado para maio de 2017 quando estava na época de escola no meio de todo mundo, e percebendo isso ele ficou chorando no chão de que ele finalmente poderia se redimir pelos seus pecados e tudo o que fez com sua irmã e sua mãe. E começou indo para o seu dormitório da época porque ele precisava conseguir o máximo de dinheiro possível em pouco tempo para mudar a condição pobre de sua família, pesquisando então alguma forma de conseguir dinheiro antes que fosse tarde demais. E quando ele menos esperava viu seu antigo colega de quarto e os amigos dele entrando dentro do seu quarto, e vendo o protagonista começaram a falar mal dele como bullying e que ele ia pagar o jantar de todo mundo hoje, mas ele não estava ligando e simplesmente continuou a fazer o que queria na internet. E o cara começou a ameaçar ele falando que ia contar o seu segredo para a sala toda de que ele não era de uma família rica como dizia, se ele não pagar e fazer o que eles querem, e até um dos amigos daquele cara falou para ele ficar mais calmo porque o protagonista ia pagar o que eles pediram como agradecimento por guardar seu segredinho. Mas então o protagonista colocou suas coisas dentro de uma bolsa e começou a sair do quarto falando que não liga se descobrirem, e poderiam contar para todo mundo a verdade. E quando ele estava andando os caras lá dentro ficaram irritados enquanto ele só pensava em um jeito de recuperar seus poderes, mas depois ele foi para uma loja de computadores para vender o celular, mas infelizmente o dele era de um modelo antigo e usado que não estava mais valendo muita coisa, fazendo ele pensar que a sua mãe teve que economizar por meses para conseguir aquilo mas agora valia somente $800, lembrando de que antes ele só ficava curtindo a vida e gastando todo o dinheiro dela de uma forma idiota arrependido de tudo que ele fez, e quando ele ficava sem dinheiro para gastar mandava mensagens para sua mãe mandar ainda mais dinheiro para a conta dele, enquanto ela estava num estado ruim de saúde também, até que no meio do caminho ele ouve alguém chamando pelo seu nome Oli, que era sua irmã mais nova com uma bolsa e parecia estar irritada com ele. E vendo ela ele se lembrou que no passado ela acabou se envolvendo nos seus problemas e pagou o preço por isso, forçando ela a pular de um prédio na frente do seu irmão e morrer, que estava nos pesadelos dele até hoje. E quando ela perguntou o que ele estava olhando, ele tentou mudar de assunto falando que estava tudo bem, falando que ia proteger ela dessa vez enquanto ela pegava alguma coisa dentro da sua bolsa, e acontece que ela tinha mostrado uma sacola com $5.000 que ela recebeu do seu trabalho de um ano. Para que ele parece de perturbar a sua mãe com dinheiro, que deixou ele surpreso com essa quantidade enorme de dinheiro sendo entregue para ele, mas ela contou que sabia que ele estava ameaçando sua mãe de sair da escola se não recebesse mais dinheiro, e a sua irmã ficou gritando com ele por tudo que ele estava fazendo com o dinheiro com os seus amigos de antes. E quando ela entregou o dinheiro nas mãos dele sem perguntar nada, o Oli devolveu o dinheiro para ela usar na educação dela já que ele não precisava de verdade, mas quando ela estava andando para longe falou que saiu da escola dela, algo que fez ele ficar chocado porque não sabia disso, e o motivo de tudo era que ela saiu da escola para começar a trabalhar para pagar as dívidas da família, e ouvindo isso o protagonista correu para abraçar a sua irmã mais nova de surpresa, e ela ficou com vergonha tentando entender por que ele fez aquilo, ouvindo ele pedir desculpas por tudo que ele fez com a sua família, pedindo somente alguns dias para ele conseguir resolver o problema ele mesmo, e toda a atitude dele fez a sua irmã achar que ele estava estranho e mudou de forma repentina naquele dia. E no meio da cidade vemos o protagonista comprando algumas coisas num mercado, que se pareciam com ingredientes para alguma comida especial, até que ele saiu em direção para a floresta mais próxima que ele encontrou, fazendo uma bebida dourada especial, dizendo que não tinha tanta energia espiritual na Terra, e por isso precisava depender dessa bebida espiritual que estava fazendo com todo o cuidado possível. E quando tudo aquilo começou a explodir como em uma poção especial e começou a brilhar na sua frente, sabia que tinha conseguido fazer ela com sucesso, se tornando um líquido brilhante esbranquiçado que ele colocou em um pote que comprou mais cedo, e bebendo tudo até não sobrar mais nada dentro.
E fazendo isso ele começou a cultivar seu poder dentro dos 5 estágios de poderes possíveis, e o que ele estava preparando era composto das habilidades mais efetivas possíveis do nível superior, como se sua energia estivesse fluindo através de todo o seu corpo como magia. E depois de uma longa meditação de hora ele conseguiu alcançar o primeiro estágio facilmente, que com somente um soco poderoso do seu corpo ele podia abrir buracos em árvores só de chegar perto delas, e com um poder como esses ele já poderia lidar com qualquer lutador ordinário que entrasse em seu caminho. Fazendo isso tudo o que ele precisava agora era de uma forma rápida e fácil de conseguir dinheiro. E mais perto da noite ele foi até um café virtual onde ficavam várias pessoas da sua idade para jogar e se divertir na internet fora de casa, e ele estava sentado em uma das cadeiras com um computador disponível com total privacidade. Entrando em um mercado negro onde as pessoas trocam informações, dinheiro e aceitam várias missões diferentes, vendo então várias postagens sigilosas sobre assuntos do mercado negro que estavam acontecendo agora, até que ele viu uma recompensa por assassinato da filha de um homem muito rico e importante que teve propostas de assassinos na mesma hora, porque estavam oferecendo mais de 10 milhões para matar aquela garota, vendo várias mensagens de assassinos cruéis que nunca falharam em uma missão dessas. E quando ele menos percebeu viu um pedido de missão para proteger a filha que ia ser assassinada por 20 milhões e ninguém queria aceitar a proposta do homem, porque ninguém queria morrer por um assassino enquanto protegia uma menina, mas o protagonista achou isso muito interessante e aceitou a missão de guarda-costas, deixando todo mundo surpreso de que alguém realmente quis aceitar essa missão suicida. E quando aceitou a missão e estava prestes a sair do site do mercado negro, recebeu uma ligação do homem que fez a proposta para ele, e que os dois iam se encontrar logo depois de buscarem ele no café virtual por um dos seus empregados. E com a secretaria do homem sabendo o local onde ele estava, achou que ele seria uma pessoa não tão confiável para a missão, mas já era um milagre que alguém quis aceitar o seu pedido arriscado, mas que iriam discutir os termos do acordo assim que ele chegasse na mansão dele. Onde meia hora depois uma limusine chegou trazendo o protagonista que ficou impressionado com o tamanho daquela mansão que estava na sua frente, e o homem surpreso de que ele era alguém assim tão jovem, se apresentando para ele como Su Wen, aquele que postou sobre a missão que ele aceitou mais cedo, mas antes que os dois fizessem negócios dentro da mansão, o protagonista queria primeiro andar em volta dela e checar o que estava lá fora. E no caminho o senhor explicou que tem um inimigo no mundo dos negócios, e que recentemente informou a polícia sobre seus negócios ilegais, e por causa disso estava fugindo da polícia e procurado, usando essa estratégia de contratar um assassino para matar sua filha como uma forma de vingança. E vendo toda a bela mansão em volta deles em completo silêncio, falou que apesar de estar tudo calmo demais, tinham muitas pessoas escondidas para servir de seguranças que não deveriam ser detectados, que era algo impressionante ele ter notado a quantidade de guarda-costas somente andando uma vez em seu jardim. Mas o protagonista deixou claro que essas pessoas seriam inúteis contra assassinos profissionais que foram contratados para o trabalho. E momentos depois o dono da mansão foi avisado que o mestre Lin havia chegado, um senhor de nível médio de artes marciais e seu aprendiz de nível baixo, dizendo que tentaram contratar mais ajuda para ele, mas quando souberam que os seus inimigos seriam os assassinos Feng Si todos recusaram na hora. E mesmo preocupado com a segurança da sua filha, o mestre pediu para que ele ficasse calmo porque não iriam desistir em achar uma solução para os seus problemas, e olhando pro lado na conversa, o mestre ancião perguntou quem era aquele, recebendo a resposta de que era o rapaz que aceitou a missão que ele publicou antes, e que seu nome era Oli. Ouvindo isso o mestre e seu aprendiz tiveram a mesma reação de quando o Sr. Wen viu ele pela primeira vez, de que era jovem demais. Sendo confrontado pelo cara que estava se fazendo de mais forte por achar que ele não valia os 20 milhões que seria pago, até mesmo o seu mestre falou para que ele mostrasse respeito porque todos iriam lutar pela mesma causa. Mas não era só ele que estava com dúvidas, o pai da garota também achou que por ele ser jovem demais não poderia fazer muita coisa, perguntando quais eram os planos para proteger sua filha, falando que precisavam remover todos os guardas que ele viu antes lá de fora, fazendo o velho pensar que ele estava tentando enganar os assassinos que iriam até lá, mas sua intenção de verdade era tirar eles do seu caminho por serem fracos demais. E essa atitude confiante surpreendeu todos os três que estavam na sua frente como se ele conseguisse mesmo fazer isso, e por fim ele também mencionou que o mestre e seu aprendiz não eram tão qualificados para ficar com ele.
E o aprendiz ficou irritado por ter insultado eles, mas que não estavam nem perto de serem qualificados para testar as habilidades do protagonista. E fazendo um pequeno desafio, o protagonista falou para chamar todas as pessoas que sabem lutar para ir contra ele ao mesmo tempo juntos, e indo com seu pedido todos saíram de dentro da mansão, e o dono do lugar falou que era melhor um duelo contra o mestre, mas isso não seria necessário depois de ver do que ele era capaz. E logo depois ele chamou todos os guarda-costas para avançarem em cima dele e ninguém acreditava que ele poderia durar mais do que alguns segundos contra todos aqueles homens, mas no momento que os guarda-costas se prepararam e correram na direção do protagonista sem hesitação, era estranho que ele não estava se movendo para se defender ou algo parecido. Ele simplesmente esperou que todos os homens chegassem perto o bastante de acertar o seu corpo, e de repente acontece uma enorme explosão em volta do garoto que faz todos os guardas caírem espalhados ao seu redor sem conseguir entender o que foi aquilo. E toda essa demonstração de poder fez com que as pessoas ficassem chocadas e sem palavras, porque o Oli nem mesmo saiu do lugar ou se moveu, e o mestre achou que ele tinha algum poder especial, mas a apresentação ainda não havia acabado. O protagonista então chamou o aprendiz para um duelo e ver do que ele era capaz de fazer. E sem pensar aquele rapaz foi correndo na direção do Oli confiante que ia conseguir vencer ele sem muito esforço, pulando no ar para dar um poderoso chute na cabeça do protagonista, que só precisou de um movimento para se defender como se estivesse usando magia para repelir o ataque, que arremessou o aprendiz para o outro lado do jardim que até atravessou as árvores antes que caísse no chão. E agora que todos estavam cientes do poder do garoto, o mestre pediu desculpas pela forma que ele agiu quando se conheceram, porque nem mesmo ele era capaz de vencer contra o protagonista que estava num nível muito acima do que ele alcança, e isso significava que o Sr. Oli tinha um nível superior de cultivo acima do dele. E ouvindo todo esse barulho que estava tendo do lado de fora da casa, vemos uma garota vestida de coelho cor-de-rosa e cabelos loiros acordar com tanto barulho acontecendo. E de volta dentro da mansão todos estavam o enorme talento que o protagonista tinha para aquilo, apesar dele dizer que era somente um poder que ele tinha, e percebendo o potencial dele o homem perguntou o que mais ele poderia fazer para que ele garanta a segurança da sua filha, respondendo que queria o depósito de 20 milhões em sua conta agora mesmo e que toda a segurança ouça o que ele diz, e concordando imediatamente com suas condições o protagonista falou que precisava do dinheiro o mais breve possível para sair no dia seguinte, mas isso poderia ser um problema para o pai da garota, porque os assassinos do seu inimigo costumam cumprir o seu trabalho poucos dias depois de aceitar a proposta, então a única escapatória era deixar que a filha dele fosse com o protagonista para fora da casa e garantir a sua segurança, e antes que ele fosse dizer algo, ouve sua filha chamando por ele ao descer as escadas com aquela mesma roupa que vimos antes. E o seu pai imediatamente reclamou que eles tinham visitas e não podia usar esse tipo de roupa em público dessa maneira, mas a menina diz que está presa em casa todos os dias e tudo que ela faz é comer e dormir, então a única coisa que ela pode usar dentro de casa são esses pijamas de sempre, e a atitude dela era o que mais estava irritando o seu pai, mas também era compreensível ela estar estressada assim por não sair de casa. E a primeira coisa que ela pergunta é quem era aquele cara, apontando diretamente pro protagonista que estava bebendo chá sem nem se importar com ela, ouvindo então a resposta de que ele era o seu guarda-costas e um convidado muito importante para todos. E depois de todos falarem o Oli só mencionou que a senhorita ia seguir seus planos de proteção por um mês inteiro, mas não vai deixar ela presa em casa do mesmo jeito que o seu pai faz com ela, resultando então nela pedir para sair de casa já que estava livre, e sabendo que o protagonista precisava sair no dia seguinte o seu pai foi obrigado a concordar com o pedido dela. Mas ele tinha uma condição de que ela precisava seguir tudo que o seu guarda-costas falar e não poderia ir para lugar algum sem ele, mas o seu real plano era sair por aí sem se importar no que ele diz, e então no dia seguinte os dois estavam saindo de carro quando o protagonista recebeu a notificação de que recebeu o dinheiro que lhe foi prometido, e a garota do seu lado pedindo para que fossem até uma loja fazer compras de que ela tanto sentia falta, mas indo contra o pedido dela o protagonista falou que eles iam para sua universidade, que deixou ela bem irritada de que o motorista não estava obedecendo ela. E vendo que ela ficou irritada ao saber disso pediu para sair do carro ela mesma que iria andar até as lojas, e o protagonista deixou ela fazer isso, parando então para que ela pudesse sair, achando que estava finalmente livre dele,
mas o carro estava parado no meio do nada sem nenhuma alma viva por perto. Forçando ela a entrar de novo no carro e aceitar que não era ela que estava no comando, e o protagonista oferece um acordo de que se ela acompanhar ele no que precisa bem quieta, poderiam ir onde ela quiser pelo resto do dia. E então depois disso os dois chegaram na universidade onde o protagonista ficava, que não deixou a menina tão impressionada, mas ele não estava ligando para nada que ela dizia para ele, e só pediu para o seguir onde fosse, enquanto vários homens nos quartos estavam de olho nela de longe. E mesmo que ela não quisesse entrar lá dentro era forçada a ficar no campo de visão do seu guarda-costas a qualquer custo, e se ela quisesse mesmo ir comprar as coisas que tanto queria mais tarde era melhor obedecer ele sem fazer nenhuma brincadeira, correndo então para onde ele estava até chegarem no seu dormitório que vimos no começo do vídeo. E lá dentro aquelas pessoas que tentaram ameaçar o protagonista antes estavam sem roupas jogando juntos lá dentro, e mesmo nessa situação eles estavam tentando tirar vantagem do protagonista e da garota que ele trouxe com ele, chamando ela para ir brincar com os outros, mas na mesma hora ela se escondeu atrás do protagonista que começou a defender ela daqueles caras nojentos, que tentaram falar que ainda estamos amigos e só queriam se divertir juntos, mas o protagonista não estava aguentando a atitude deles e usou um pouco do seu poder, que revelou várias caveiras monstruosas indo na direção dos homens que estavam lá pedindo pela sua vida a ponto de assustar todos eles e pedir por misericórdia de joelhos ao protagonista. E quando a menina perguntou o que estava acontecendo ele disse que só mostrou uma pequena ilusão para eles, e que assim que ele pegar algumas roupas extras iriam sair daquele lugar. Depois quando os dois voltaram para o carro ela ficou curiosa sobre os poderes do protagonista, que começou a ameaçar ela caso fizesse alguma coisa que ele não gosta teria que pagar o preço, mas na verdade ele só estava tentando brincar com ela um pouco, ligando para alguém querendo saber onde essa pessoa estava, para ir até lá imediatamente, mandando o endereço para o motorista, e o local que eles pararam era um café de garotas fantasiadas, percebendo que aquele era o lugar que a sua irmã mais nova estava trabalhando todo esse tempo para conseguir dinheiro extra para a família ao invés de estudar. E quando entraram lá dentro foram recebidos por várias garotas usando o mesmo uniforme, perguntando imediatamente se tinha alguém com o nome de Mushin trabalhando lá dentro, falando que ela estava servindo comida para as outras pessoas e que iria atender eles logo logo, chamando a sua irmã que apareceu com a mesma roupa que as outras garotas, e antes que ela pudesse andar por aí estava levando tapas de outros clientes que queriam a atenção dela o mais rápido possível, e vendo essa cena o protagonista ficou irritado com o homem e com certeza não ia deixar isso acabar daquele jeito. E o homem que fez aquilo com a irmã do protagonista era filho de um homem de sucesso, querendo que a menina fique com ele e se torne a sua namorada na frente de todo mundo, que fez ela ficar apreensiva até mesmo na frente do seu irmão e a garota. Gostaram dessa história? Então deixem nos comentários suas opiniões e se inscrevam no canal.